Meus queridos, abra a tua Bíblia, no livro de Atos, Atos da Igreja, Atos dos Apóstolos. Ou Atos do Espírito Santo, como você quiser, não é? Meu amado, eu quero te dizer que hoje Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu quero te dizer, meu amado, que o Senhor quer falar contigo nessa noite. O Senhor quer falar com a tua igreja. Tem pessoas que vieram aqui nessa noite, amado, na expectativa, na esperança de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, amado, é a palavra de Deus aberta. Então, meu querido, que teu ouvido esteja atento à palavra de Deus. Não olhe para o homem, não olhe para o pastor Fantini, mas esteja atento à palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, eu tenho aprendido com ele ministra a palavra dele da forma que ele quer. Eu tenho percebido, com esse tempo, no qual a gente vem pregando a palavra de Deus, que muitas vezes o pastor aqui, ele fala A, mas ele transforma esse A no coração de quem precisa, segundo a necessidade do seu ouvinte. Às vezes já foi assim, barrado depois do sermão, depois da pregação: pastor, mas olha aquela palavra, falou para mim, aquela hora que o senhor falou assim, assim, assado, e que o senhor falou assim, assim, assim. Eu falei, mas eu não falei isso. Pensei comigo, eu não falei nada disso. Então eu tenho aprendido com o Espírito Santo de Deus, que independente do que o pastor fala, é ele quem trabalha no nosso coração. Porque ele conhece, eu não conheço, amado, mas ele conhece a necessidade do teu povo. É ele quem esquadrinha os seus pensamentos. Ele que perscruta o teu coração. Então, meu amado, que você, nesse momento, não venha simplesmente pensar que você está em meio a uma comunidade, que você está em meio a amigos, irmãos. Amém, nós estamos sim. Mas eu quero que você fique atento, porque você está diante da palavra de Deus. Então, seja reverente à palavra de Deus. Às vezes Deus quer nos abençoar, amados, e muitas vezes nós não estamos preparados para receber a bênção de Deus. Às vezes e o diabo é astuto em relação a isso. Ele desvia a nossa atenção. E às vezes, amado, não sei se isso aconteceu com você, mas também já aconteceu comigo. Às vezes a gente está de corpo presente, mas a nossa alma, o nosso espírito, nosso pensamento, está pensando lá na segunda-feira, na viagem lá para o Mato Grosso, Amazonas, né? Às vezes a gente só está de corpo presente, amados. Então aqui, meus amados, eu quero pedir ao Senhor, que leve cativo a cada coração que aqui está. Em nome de Jesus. Que Ele tome para si a cada pensamento que aqui está. Que tudo seja feito voltado ao Senhor. Amém, amados? Então não julgue aquele que traz a palavra, mas julgue o Espírito da palavra. E que o teu coração esteja preparado para recebê-la, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao 16, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o
a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé, e começou a andar. Oh, glória! Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava a mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia, oh glória. E nós somos testemunha disso, pela fé no nome de Jesus. O nome curou, olha, amados, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, Jesus, lhe deu esta saúde perfeita, como todos vocês podem ver. Aleluia, oh glória, oh Senhor amado, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. A tua palavra nos encoraja, Pai amado. Oh Senhor, quando vemos, ó Pai, os milagres, Senhor, meu Deus, que foram realizados nos tempos, Senhor, meu Deus, dos apóstolos, ó Pai. Quantas maravilhas, Senhor amado, o Senhor fez no meio do seu povo, Senhor. Oh Senhor amado, a tua palavra diz que tu és o mesmo. A tua palavra nos diz que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Porque tu não muda, Senhor. Quem muda somos nós, ó Pai, mas tu não muda. A tua palavra não muda. A tua promessa não muda. O teu agir não muda, Pai amado. Oh Senhor, é isso que nos conforta o nosso coração, porque o Senhor é o mesmo, Pai amado. Oh Senhor, meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, assim como o Senhor operou maravilhas naqueles tempos, oh, Pai amado, o Senhor venha operar maravilhas também em nosso meio, Senhor. Venha, Senhor, meu Deus, fazer milagres, Senhor, em meio a teu povo, Senhor amado. Venha trazer mudança, Senhor, de comportamento, mudança de vida, Senhor amado, em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, que nosso coração esteja preparado, Senhor. Leva cativo, Senhor, a cada pensamento, leva cativo a cada coração, Pai amado. Oh Senhor, meu Deus, que teu Espírito Santo, que é a tua palavra, Senhor, tenha liberdade em nosso meio para ministrar a tua vontade. Sim, nós te pedimos, ó Pai, cremos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu coloquei aqui como título desse sermão: vencendo a paralisia espiritual. A vida da gente, a nossa vida, ela é como se fosse um barco em alto mar. Não é verdade? Ela é cheia de altos e baixos, cheia de surpresas, cheia de decepções. Assim é a nossa vida. Nós nascemos, viemos para esse mundo, mas nós não sabemos o que nos aguarda. É verdade, como o Salmo 139 nos diz, que o Senhor conhece todos os nossos dias, desde o ventre da nossa mãe. Ainda quando nenhum dia deles estava escrito, Ele já conhecia todos eles. O Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. O Senhor sabia que você estaria aqui nesta noite, meu amado. Quero dizer para você que você não é fruto do acaso, não. Você é fruto da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. Esse dia já estava marcado para nós, esse encontro já estava marcado para nós, porque certamente o Senhor teria algo para tratar conosco. Paralisia, e no decorrer da vida, amados, nós somos surpreendidos, muitas vezes somos paralisados pelo medo, somos paralisados muitas vezes pelas decepções, somos paralisados pelo desemprego,
Sonhos muitas vezes são parados, são paralisados, devido a alguma circunstância, alguma situação no decorrer da nossa vida. Paralisia, somos paralisados, ficamos atrofiados, ficamos presos. Eu estava vendo no jornal do Diário do Grande ABC, pelas estatísticas que eles estavam fazendo, 16 pessoas perdem o emprego por minuto no Grande ABC. 16 pessoas perdem o emprego por minuto. É muita gente que está se perdendo o emprego, muita gente que está aí sendo atrofiado pelas decepções, pelo desemprego. Muitas pessoas se frustraram com o casamento e estão paralisadas com o casamento, estão paralisadas no seu relacionamento. Muitas pessoas tiveram o seu ministério paralisado por decepções com o seu líder, com o seu pastor, com a sua igreja. Mas eu quero te dizer, meu amado, que Jesus, ele tem a receita para quebrar essa paralisia na tua vida. Tem, meu amado, ele tem a palavra e tem o caminho certo para nós. Aprendendo aqui com a palavra de Atos dos Apóstolos, escrito aqui por Lucas, não é? João e Pedro, logo algumas semanas depois que Jesus havia tido a ascensão, Pedro e João estavam indo para o templo, e eles iam orar no templo. E no meio do caminho foi colocado um homem paralítico, de nascença, foi colocado na porta formosa. Quando Pedro e João estavam passando por este homem, ele levanta a mão e pede uma esmola. Assim como a gente vê, né, na Marechal Deodoro, tem várias pessoas que passam, você passa, está mendigando, pedindo esmola. Esse homem estava diante de Pedro e João, e levanta a sua mão e pede esmola. Mas esse homem estava cabisbaixo, pelo que eu entendo da palavra, ele estava cabisbaixo. Ele estava olhando somente para a tua atrofiação, ele estava olhando somente para a tua situação. E Pedro, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele é revestido de uma autoridade, ele é revestido de uma autoridade de Deus, que ele não tem medo de falar não. Nós muitas vezes, amados, somos amedrontados diante de algumas circunstâncias que nos são colocadas. Nos deixamos nos amedrontar. Queremos voltar atrás. Mas eu quero dizer para você, meu amado, o homem, a mulher, o jovem que é cheio do Espírito Santo, ele tem poder para dizer não ao pecado. Ele tem poder para dizer, levanta e anda no nome de Jesus. Porque não é no nome dele, é no nome de Jesus. Vejo que muita gente, muito crente, perdeu a autoridade no seu ministério, em meio à sua família. Porque estava vazio do Espírito Santo de Deus. Porque a religião, amados, ser cristão não é simplesmente fazer parte de uma igreja. Ser cristão não é simplesmente você fazer parte de um ministério. Ser cristão é um estilo de vida. Desde a hora que você levanta até a hora que você deita. Passe por onde você passar, circunstância que você vier a passar, o Espírito Santo de Deus se move no teu meio. O Espírito Santo se move no teu coração. Ser crente, amados, ser cristão, não é simplesmente ter uma carteirinha. Ser cristão é ter uma vida em comunhão com Deus, uma comunhão plena com Deus. Estar preparado para as circunstâncias, estar preparado para as dificuldades da vida. Que nós não fomos chamados para viver em berço esplêndido. Nós não fomos chamados simplesmente para entrarmos e sairmos, trabalharmos, comermos arroz e feijão e tudo bem. Não! O Senhor nos chamou com um propósito. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, e você é único. Eu vos escolhi a vós, não foste vós que me escolheste, diz o Senhor. Foi Ele quem te escolheu, Ele tem um propósito na tua vida. Mas nós, amados, por causa dos intempéries da vida, por causa das armadilhas de Satanás, que muitas vezes ele coloca à nossa frente, e a gente cai que nem um patinho. Por quê? Porque não vigia. Não está debaixo da unção do Espírito Santo de Deus.
e cai em armadilhas, aos altos e baixos da nossa vida. E aí nos sentimos paralisados, porque o pecado nos paralisa. Quando fazemos coisas erradas, fazemos aquilo que não agrada a Deus, somos paralisados, amados. Perdemos a unção, perdemos a coragem, perdemos a autoridade, perdemos a alegria, perdemos a comunhão, perdemos a vontade de ir para a igreja, nós perdemos tudo, amados. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta noite, meu querido, vai te dar estratégia. O Espírito Santo de Deus vai quebrar cadeias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E essa paralisia, essa apatia, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Pedro e João, quando se coloca de frente para este homem, ele dá uma ordem: olha para nós, porque ele estava cabisbaixo. E quando ele olha para Pedro e João, ele espera receber um trocado. Não é isso? Uma moedinha, não é isso? Mas Deus tinha muito mais para dar para aquele homem, aleluia. Deus tinha muito mais para dar para aquele homem. Amado, o que Deus tem para você, meu amado, jamais subiu o teu coração. Aquilo que Deus tem preparado jamais para você, jamais chegou ao teu entendimento. Você nem imagina o que Deus tem preparado para você. O que você tem pedido para Deus? É pouco. Pensa grande, porque o teu Deus é grande. Pensa grande, amados. Quando Pedro olhou para esse homem, mandou que esse homem levantasse, no nome de Jesus. Esse homem pulou, ele acertou os seus pés, deu um pulo e saiu correndo para dentro da igreja, para dentro do templo, e entrou cantando, louvando a Deus, andando e pulando. Aleluia. É isso que Deus faz conosco, amado, quando Ele quebra as cadeias. É isso que Deus faz conosco, quando Ele nos liberta. Nós andamos livremente, nós pulamos livremente, nós cantamos livremente, porque o nosso coração está liberto. Aleluia, amado. Isso é a alegria do nosso coração. Esse texto, amados, eu tirei aqui algumas lições, das quais nós gostaríamos de eu passar para os irmãos. O tempo de Deus, muitas vezes não é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus, certamente, chegará um momento do qual ele se encontrará com o nosso tempo. Aquele homem era colocado todos os dias, diz que é um homem, não uma criança, mas fala que é um homem. Em Israel, o homem atinge a sua maturidade a partir dos 30 anos. Então eles falam homem, esse homem devia ter mais de 30 anos. Tá? Esse homem era colocado na Porta Formosa todos os dias. Todos os dias, ele era colocado pela Porta Formosa. Mas houve um dia especial, houve um dia do qual o Senhor preparou aquele momento para aquele homem. Assim como Deus preparou aquele dia para aquele homem, também Ele está preparando um dia para você, meu amado. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a pouco, pode ser que seja semana que vem, não importa, mas o dia do Senhor está preparado para você. E aquele dia vai ser um dia diferente. E olha, amados, Deus, olhando para esse texto aqui no verso 1 e 2, eu percebo que o Espírito Santo está falando de tempo. Tempo. Certo dia, começa o texto, não é? No verso 1 e 2. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmola aos que entravam no templo. O Espírito Santo, amado, está aqui te chamando a atenção para o tempo. Para o tempo. Aquele homem, com mais de 30 anos, todos os dias era carregado para pedir esmola, todos os dias. Esse dia que ele se encontrou com Pedro e João, foi um dia especial, que Deus havia preparado para ele. Todos nós, amados, temos um dia preparado pelo Senhor. Deus certamente tem um dia preparado para esta mudança na tua vida. E ela vai acontecer, meu amado, porque esse dia já existe. Esse dia já está
preparado. Meu pai costumava dizer que na nossa vida aparecem oportunidades, poucas oportunidades que aparecem na nossa vida, que a oportunidade que vem na nossa vida é como se fosse um cavalo, preparado para a gente montar. E se a gente não montar nesse cavalo, se a gente não se agarrar nesse cavalo, a gente perde a oportunidade. Só Deus sabe quando vai ser a próxima oportunidade. Por isso, meu amado, o dia da tua oportunidade já chegou. Você acredita nisso ou não? Aquele dia vai ser um dia diferente. Deus, aquele dia vai ser um dia diferente. Sabia? Quando nós estávamos conversando, você estava falando do seu livro, que chegou um tempo, fosse um tempo, no final do tempo, mas nesse dia vai ser um dia diferente. Deus tem um dia preparado para você, meu amado. Talvez todo esse tempo que tem passado, você tenha se sentido cansado, desprezado. Porque, amados, não é fácil não. No caso deste homem, que era levado todos os dias na porta para pedir esmola. Eu imagino a humilhação desse homem. Você já precisou de alguma coisa e pediu alguma coisa para alguém? Não é humilhante, amados? Não é desajeitado? E a cabeça da gente é incrível. Vocês já ouviram falar do macaco? Não? O caso do macaco? Alô? Não. Então, amados, certo dia um homem, ele levantou, e ele estava aquele dia chuvoso, nem estava hoje à tarde, cheio daquela chuva pesada. E ele, meu querido, quando saiu para fora, quando ele chegou lá fora, na garagem, o pneu estava furado. Ele coçou a cabeça, foi pegar o macaco do carro, e não tinha macaco. Ele falou, vou pedir o macaco do vizinho, emprestado. E saiu debaixo de chuva, para pedir o macaco para o vizinho. E no meio da tua caminhada, no meio da sua trajetória, ele começou a pensar, falou, mas se ele não me emprestar o macaco? Se ele falar para mim que não empresta o macaco, eu vou brigar com ele. Se ele falar para mim que não empresta o macaco, eu vou quebrar a casa dele. Onde já se viu no que ele foi conjecturando na cabeça dele. Foi pensando nessas coisas. Se ele não emprestar o macaco para mim, eu vou falar umas verdades para ele, porque ele merece ouvir. Quando ele chega e bate na porta dessa pessoa, do seu vizinho, o vizinho abre a porta, ele olha e diz, você pega o teu macaco e guarda para você, porque eu não quero o teu macaco. Olha, mas o que estava no coração desse homem. A cabeça da gente é incrível. Na cabeça da gente rola tanta coisa. Você já precisou de um quilo de açúcar? Minha mãe, naquela época, minha mãe pedia muito. Tinha muito esse negócio de vizinha, pedir um quilo de açúcar para o outro, ou alguma coisa assim. Eu fico pensando o que passava na cabeça delas. Não sei se é igual ao macaco. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que este homem viveu por muitos dias um estado de humilhação, um estado de depressão, um estado de rejeição, por muitos dias. Mas houve um dia do qual Deus mudou todo o contexto da sua história. Aquele dia foi preparado, aquele dia já estava preparado pelo Senhor. Assim como também foi preparado para aquele homem, também o Senhor tem um dia preparado para nós. Aleluia, amado. É o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus se alinha com o nosso tempo, a bênção acontece. Eu lembro quando eu assumi esse ministério, que o pastor Carneiro teve uma assembleia, e o pastor Carneiro chegou aqui, eu estava sentado aqui, num desses lugares por aqui, acho que não tinha essa parte aqui, só a parte daí, ó. Não tinha, né? Eu estava sentado, e ele subiu sobre do púlpito, e ele falou, o tempo do pastor Fantini está alinhado com o tempo de Deus. Aquilo foi como se fosse uma bênção no meu coração. Porque eu estava preparado. Eu estava ligado à convenção, já estava tudo arrumado, tudo ajeitado. Era o tempo de Deus se cumprindo, era o tempo de Deus se alinhando com o meu tempo. Amado, quando que o tempo de Deus se alinha com o nosso tempo? Quando a vontade de Deus passa a ser a minha vontade. Quando o desejo de Deus passa a ser o meu desejo. Aí se alinhou os dois tempos.
aí a bênção de Deus vem sobre a tua vida, a vitória vem sobre a tua vida, a porta vem sobre, ela se abre sobre a tua vida, a cura, ela vem sobre a tua vida, porque os dois tempos se alinharam. Tempo, inclusive Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, conhecido dos irmãos, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tempo de Deus, amado, na tua vida, depende de você, porque a bênção de Deus, ela já foi liberada, a palavra de Deus, ela já foi liberada, cabe a nós estarmos alinhados com a palavra de Deus, pela fé, creia, seu tempo chegou, a tua hora já foi marcada, e a vitória certamente ela virá, mas isso é para quem crê, amados. Acabou o tempo da humilhação, acabou o tempo do vexame, agora é época de alegria, é tempo de vitória para o povo de Deus, amado. Isso é para quem crê, isso é para quem crê. Nós, amados, na nossa caminhada, a gente começa a arrumar um monte de desculpas desfarrapadas, principalmente quando as coisas são voltadas para Deus. A gente arruma tanta desculpa. Palmeiras vai jogar, vai ter um campeonato Palmeiras e Corinthians. Quem que vai ganhar? Não sei. Mas tem gente que dá preferência para estar assistindo o jogo, do que estar na presença de Deus. E parece incrível. O jogo começa às 4, 5 horas da tarde. Será que o tempo dele está alinhado com o tempo de Deus? Nós arrumamos tantas desculpas desfarrapadas para fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, eu nunca consigo dizimar. Não dá certo, não consigo, não sobra dinheiro para poder dizimar. Nunca vai sobrar. Nunca vai dar para você ser dizimista. Porque dízimo não é sobra. Estava errado o princípio. Dízimo é do Senhor, não é nosso, é dele. Dê ao Senhor o que é de Deus, e a César o que é de César. Nós buscamos desculpas esfarrapadas para não cumprirmos o nosso ministério. Achamos tantas desculpas. Houve uma missionária, ouvi contar dessa missionária, que essa missionária foi um chamado a fazer missões. Mas ela foi protelando o seu tempo. Quando foi convocada, ela tinha seus filhos para criar. Não, primeiro eu vou criar os meus filhos. Passou outro tempo, ver os netos. Ah, eu queria curtir os meus netos. Foi convocada novamente. E da última vez, amados, o tempo já tinha passado. Já não dava mais tempo. A velhice, as dificuldades de servir ao Senhor, porque muitas vezes deixou para a última coisa. Deixou para o final da vida. Deixou o resto do Senhor. E o Senhor, Ele quer as primícias. Ele quer o melhor do seu povo. Porque Ele nos deu o melhor, que é o seu Filho. Eu percebo, amados, que a falta de recursos não impede o agir de Deus. Tudo que nós fazemos envolve dinheiro. Tudo que você vier fazer precisa de dinheiro. O dinheiro envolve muitas coisas. Mas eu percebo pela palavra de Deus que dinheiro não é problema para ele. Pedro e João não tinham um tostão furado. Eu, se fosse Pedro e João, talvez, eu olhasse para o mendigo, não tem dinheiro para dar, eu vou embora. Mas Pedro e João estavam debaixo de uma unção, estavam debaixo do poder de Deus. E eles criam que eles poderiam dar algo além daquilo que o mendigo estava pedindo. Amados, desculpa desfarrapado. Ah, eu não vou pregar não, eu não vou sair para fazer missões, eu não vou fazer visita não, estou desempregado, não tenho dinheiro para condução. Amados, eu quero dizer que recurso financeiro, o dinheiro, nem sempre é a solução. A solução, quem tem, é o nosso Deus. Ele tem a solução. Por quê, meu amado? Ele é Senhor do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata.
Pedro e João, disse ao mendigo: não tenho ouro e nem prata, ou não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que nós temos, amado? Fé. Fé. Nós precisamos ter fé. E a fé não está pautada no nosso nome. A fé não está pautada nos nossos feitos. A fé está pautada no nome de Jesus. É fé, amados. Para de arrumar desculpa, desparrapada. Para de fazer de algo na tua vida muleta. Aceite os desafios de Deus sobre a tua vida. Saiba que é Ele quem vem preparar. É Ele quem vai abrir a porta. Sabe por quê, meu amado? Ele sempre mostrou-se um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que arranca água de rocha. Ele é um Deus que traz transformação. Tremendo é o nosso Deus. Meus amados, quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de um testemunho que veio ao meu coração. Teve um irmão aqui nesta igreja, alguns anos atrás, não tinha essa parte aqui, só tinha essa parte dessa mureta para frente, não é? Essa parte que não existia ainda. E esse irmão chegou na igreja, era novo na igreja, e ele se ofereceu: pastor, estou vendo que a igreja está precisando ser pintada. Eu sou pintor e eu quero pintar a igreja. E eu olhei para ele, meio desconfiado, que eu não o conhecia. Falei: mas esse camarada acho que vai me esfolar. Mas quanto você vai me cobrar? Não, eu quero pintar a igreja, que ele está precisando pintar, eu quero pintar. Ah, mas dá o teu preço. Não quero cobrar. Eu quero abençoar a igreja. Amém? Como que a gente faz? Não, só compra a tinta. Eu comprei a tinta. E ele falou que ia pintar à noite. Falei: pastor, eu estou sem tempo, porque estou correndo atrás de alguns serviços aí, então eu quero pintar à noite. À noite? À noite eu ia dormir. E ele se ofereceu para pintar. E no domingo à noite, eu comprei a tinta na sexta-feira. Na sexta-feira eu combinei com ele. No domingo à noite, todo mundo foi embora. Eu deixei a chave daquela porta para ele. E o cadeado eu deixei entreaberto. Falei: a hora que você foi embora, você fecha o cadeado. E ele falou: mas você vai ficar sozinho pintando aqui? Falei: pastor, os anjos do Senhor estão aqui, estão junto comigo. Os anjos do Senhor para me ajudar a pintar essa igreja. Amém, que seja segundo a tua fé. E fui embora. E quem disse que eu dormia? Preocupado com o que estava acontecendo. O que poderia essa pessoa fazer na igreja sozinho? Uma pessoa que mal conhecia ele. Irmãos, era 7 horas, eu estava aqui. Levantei às 6h20, 6 e pouco da manhã, eu levantei e vim para a igreja. Cheguei aqui, eu entrei, eu li. Estava colocadas as tomadas, estava colocadas as cortinas, e tudo pintado, bonitinho. Mas ele não tinha uma gota de tinta no chão. Mas que zelo, que cuidado, e tudo perfeito. Falei: Jesus, que bênção. E eu fui atrás dessa pessoa. Eu queria te abençoar, você está abençoando a igreja, eu quero te abençoar também. Não, pastor, eu quero abençoar a igreja, porque eu sei que o Senhor tem algo para mim. E eu não sabia, eu não conhecia a vida desse homem. Ele estava precisando de cesta básica. Ele estava passando necessidade, amados. Eu fiquei sabendo depois, tá? Que ele me participou. Ele estava precisando de cesta básica. E ele poderia ganhar muito mais com uma cesta básica. Mas não. Ele se propôs a fazer a obra de Deus. Naquilo que estava ao seu alcance. Passados uns 20 dias, esse homem veio com um pacote no envelope de dinheiro. Pastor, aqui está meu dízimo. Rapaz. Aí ele contou a sua história. Ele estava para perder o seu apartamento. Irmãos, eu não costumo falar dessas coisas. Falar mas é um testemunho. É um testemunho vivo. Eu te dou o endereço para você ir lá na casa. E eu tenho certeza que você conhece essa pessoa.
Ele estava para perder o apartamento dele. Ele estava devendo R$ 45.000 no seu apartamento. E aí? Perde ou não perde? É muita coisa. Bom, para mim, né? R$ 45.000, para mim é muito dinheiro. Eu tenho certeza que para vocês é pouco. Aleluia. Recebe em nome de Jesus. Irmãos, ele arrumou um serviço para fazer na Marfrig, uma empresa aqui em Santo André, que já conhecia, tinha os contatos dele. Você conhece a Marfrig? Conhece, Reinaldo? Conhece, né? A Marfrig deu uns galpão para ele pintar lá, e ele fechou um negócio lá de R$ 55.000. Deus pode ou não pode, amados? Você acha que a gente precisa de dinheiro? Pedro e Paulo, o Pedro e João não precisavam de dinheiro, amados, para fazer a obra de Deus. Mas quero aqui dar esse exemplo. Esse irmão é o nosso irmão Wagner, que hoje foi acometido de um desastre, um acidente. Mas Deus tem coisa na vida desse homem, amados. Deus tem coisa na vida desse homem. O Espírito Santo estava ministrando meu coração nessa madrugada, quando eu estava pensando nesse testemunho. Esse homem vai se levantar daquela cama, e ele vai testemunhar do poder de Deus lá fora, amados. E muitos o verão, e glorificarão o nome do Senhor, pela vida dele, através da vida dele. Isso é verídico. Vocês podem perguntar para a irmã Silva, que é a esposa dele. E ele, quando trouxe esse pacote de dinheiro, não passava no buraco do gasofilácio, não passava. Falei, pastor, eu quero dizimar. Eu falei, que benção. Não, eu não gosto de mexer com essas coisas. Vamos lá, divide em 2, 3 envelopes e coloca dentro do gasofilácio. Mas entrega no Senhor, para o Senhor. Esse homem pagou, ele não quitou o seu apartamento, tá? Mas ele pagou todas as prestações que estavam atrasadas. Ele não conseguiu pagar totalmente o condomínio. Ficou faltando um pouco para pagar o condomínio. Mas ele quitou também o seu carro, que estava atrasado. Deus é poderoso, amado. Deus é poderoso, meus amados. Olha o que Deus pode fazer. Nós, muitas vezes, amados, freamos o poder de Deus. Nós, muitas vezes, bloqueamos o agir de Deus na nossa vida. Porque achamos que, não, isso não pode, isso não acontece. Acontece. Mas só para quem tem fé. Só para quem crê, meu amado. Creia no nome de Jesus. Esse nome tem poder, amado. Pedro e João, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho de graça eu te dou. Anda. Não deixe nada que venha atrofiar a tua vida. Não deixe nada venha paralisar o teu ministério. Não deixe nada que venha paralisar os teus afazeres, meus amados. Para de arrumar desculpa. Para de colocar bloqueios no agir de Deus. Deixa Deus trabalhar. Se a palavra promete que Ele é poderoso para fazer, creia. Coloque em prova a tua fé, meu amado. É Deus que se responsabiliza. Não estou falando aqui de dinheiro, não, amado. Estou falando de propósito. Vida com Deus. Esse foi um caso que aconteceu. E vou dizer mais para vocês. Ele tinha preocupação. Pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Porque eu não pago INSS, nunca paguei INSS, não tenho aposentadoria, não tenho nada. Como que eu vou fazer, pastor? Preocupado com a família. Foi acometido dessa situação. E Deus tem feito maravilha na vida dessa família, amados. Você acredita que a Caixa Econômica quitou o seu apartamento? Ele estava devendo no condomínio que não estava conseguindo pagar. Teve uma pessoa que depositou, acho que foi R$ 5.500, a Silvia estava falando. Depositaram na conta dela, ela foi lá e quitou o condomínio. Deus tem feito verdadeiros milagres, e ela tem contemplado a mão de Deus na vida dela. Amados, o livro do profeta Ageu, 2:8 diz assim, ó, minha é a prata e meu é o ouro. Tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, meu amado. Bancos abriram e bancos fecharam. Potências se levantaram e potências caíram.
Mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Para de arrumar desculpa, meu querido. Pare de bloquear o poder de Deus sobre a tua vida. Deixa Ele agir. Creia na sua palavra. Uma coisa que eu sempre deixo patente para os cristãos, para nós, amados, é a obediência. O crente deve conhecer não o ABCD, mas o obedecer. Obedecer à palavra de Deus. Quando Pedro e João olham para esse homem, eles dizem, olha para nós. Porque muitas vezes, amados, a gente está olhando somente para o nosso problema, somente está olhando para a nossa dificuldade, e esquece de olhar para a grandeza do nosso Deus. Se enfiamos no nosso ostracismo, olhamos somente para o nosso umbigo, para os nossos problemas, as nossas dificuldades, e se esquecemos que nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, um Deus que faz milagres, um Deus que opera maravilhas no nosso meio. Nós nos esquecemos, porque, amados, ficamos focados somente no problema. Porque quanto mais eu olho para o problema, maior ele fica. Passa a olhar para o teu Deus, passa a olhar para a grandeza do teu Deus, porque você vai ver o teu problema diminuir, amado. Porque maior é o nosso Deus. Ele está acima de toda dificuldade, Ele está acima de todo o problema. Mas é necessário obedecer. Aqui está o segredo, aqui está a chave da bênção de Deus para a nossa vida, amados. É a obediência. É a obediência. Quando eu rejeito a palavra de Deus, Deus também tem o direito de me rejeitar. Não, pastor, isso é doutrina estranha. Deus não rejeita ninguém, Ele não rejeita mesmo. Mas quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos dando o direito para que sejamos rejeitados por Deus. Veja a história de Saul, o rei Saul. Olha lá no profeta, quando o homem, 1 Samuel, ele diz assim, olha para Saul. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é pecado de feitiçaria, e a arrogância como mal de idolatria. Assim, como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou como rei. Foi isso que aconteceu ou não? Amados, a mão de Deus está sobre a nossa vida, amém? Você acredita nisso ou não? A mão de Deus está sobre a nossa vida. Mas quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a mão dele permanece, porque ele permanece fiel, ele não pode voltar atrás. Mas nós saímos da bênção de Deus, saímos do gozo e da proteção da palavra de Deus. Por isso, obedecer, amados, é melhor que sacrificar. A obediência à palavra de Deus. O rei Saul, ele perdeu o seu reino por desobedecer à palavra de Deus. Nós muitas vezes perdemos a alegria, perdemos a comunhão para com Deus, por desobedecer a sua palavra. Este homem obedeceu a voz que lhe dizia, olha para nós. Para de olhar para a tua dificuldade, para de olhar para as pessoas, olha para o autor e consumador da tua fé. O teu milagre não vem dos homens, a tua bênção não vem do teu patrão, ela vem do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus, amado. Pedro e João não tinham ouro nem prata. Os homens lá fora, a sociedade não tem muita coisa para oferecer para nós, não. Mas o nosso Deus, Ele está com as suas janelas abertas, escancaradas, para derramar bênção, sobre a tua vida e sobre a minha vida. Obediência, obediência, amados. Esse homem, ele foi surpreendido.
Ele esperava o quê? Receber uma moeda. Essa moeda ia resolver o problema dele momentâneo. Talvez o que você tenha pedido ao Senhor, talvez o que você tenha imaginado receber do Senhor, também seja uma moeda, que vai resolver o teu problema temporariamente, por algum momento. Esse homem foi surpreendido. Ele não recebeu uma moeda, não. Ele recebeu a bênção completa de Deus, amado. Você sabia, como diz lá no livro de Efésios, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus, Ele vai além do teu pensamento. Deus vai além da tua necessidade. Aquilo que Ele tem preparado para você, jamais subiu ao teu coração. Esse homem jamais imaginava que naquele dia, porque ele era paralítico de nascença. Seu problema já vinha por muitos e muitos anos. Ele jamais imaginava que naquele dia, ele ia receber a sua vitória. Uma vitória de uma forma completa, além daquilo que ele imaginou, além daquilo que passou o seu coração. Por isso, meu amado, aquilo que Deus tem preparado para você, jamais subiu ao teu entendimento. Eu sempre imaginava comigo mesmo, amado, Senhor, eu queria ter uma casa minha, que fosse um apartamentozinho pequenininho, não precisa ser de coisa, não. Um lugar que eu pudesse ficar, alguma coisa assim. Eu jamais imaginei aquilo que Deus tinha preparado para mim. Quem conhece a minha casa, sabe onde eu moro, eu jamais imaginei que Deus tinha uma bênção tamanha para mim. Amados, Ele vai além dos nossos pensamentos, Ele vai além da nossa necessidade, Ele vai além daquilo que você vê. Sabia? Deus não se limita ao tempo, Deus não se limita às suas finanças, Deus não se limita às suas dificuldades momentâneas. Deus é tremendo. Deus é tremendo para te libertar dessa paralisia. O que tem paralisado você, meu amado? O que tem te amedrontado? O que tem te roubado a tua alegria? O que tem te roubado a tua esperança? O que, meu amado? O diabo tem te cercado, o diabo tem atacado a tua mente e o teu coração, te amedrontando, te ameaçando, tentando roubar, tentando te paralisar de alguma forma. Mas o Espírito Santo de Deus, meu querido, quer dizer para você nesta noite, que Ele pode mudar essa situação. Ele pode mudar as circunstâncias. Não, pastor, não tem como. Tem como sim, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Talvez para você, meu amado, não tenha solução. Talvez para você não alcance, você não veja uma saída. Mas Ele é poderoso para mudar essa situação. Creia, meu querido, creia nisso. Não se deixe amedrontar, não se deixe paralisar pelas circunstâncias, pelas afrontas do teu inimigo. Creia num Deus que pode ir além daquilo que você precisa. Creia num Deus.